Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista, sou apresentadora aqui do podcast Profissões da Economia Criativa, e esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa, Artes Cênicas, que foi um circuito de bate-papos que a gente realizou em diversas cidades do Brasil. A edição de 2023 do Curto Circuito foi patrocinada pela Zilor Energia e Alimentos, pelo consórcio Embracon e pela Sotrec. Teve apoio da Adrico Impermeabilizantes e foi uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal do YouTube Utopia 2222, da Carbono 60, da Brancaleone Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Estou com um brinco verde, um batom rosa, uma pulseira verde, tenho tatuagens nos braços. Estou com uma blusa estampada e uma saia verde. Eu estou aqui com a Telumi Ellen, que veio falar com a gente sobre o trabalho dela como figurinista. Seja bem-vinda, Telumi. É prazer desse encontro com todas, todos e todes, né? E eu vou me descrever um pouco. Sou de descendência nipônica, japonesa. E meu cabelo é metade branco, metade mescla, né? Os óculos de armação escura. Estou vestida hoje também, coincidentemente, em tons de verde, né? E acho que é isso. Sim, que coincidência. Amamos nessa coincidência das cores. Eu adoro também. E Telumi, você, falando já de cores, né, e de visual, você é formada em artes plásticas, é isso? Isso, né? É mais ligado à educação artística, na realidade. Uhum. E eu sempre busquei, né, esse lado das artes. Sempre acreditei muito, independente do que eu gostaria de estar fazendo. E como que despertou? Sempre foi de você ou teve alguém da família ou algum professor? Eu creio que são até memórias ancestrais, porque aos poucos eu fui descobrindo. Eu mesma tenho na família do meu pai, que muitos desenham, mas ninguém nunca despontou para esse lado artístico. E da família da minha mãe, mais para a música, por exemplo. Que legal. E nem meu pai, nem minha mãe nunca se preocuparam tanto, assim, de cultivar esse lugar, e por vários motivos, né? Mas eu creio que, inconscientemente, a habilidade deles é que motivou alguma coisa interna em mim, né? Que meu avô, por exemplo, parte do meu pai, ele gostava de construir casinhas em árvore. E só que quando eu nasci, ele já não estava mais aqui com a gente, ele tinha voltado para o Japão. Só que eu ouvia as histórias dos meus primos. E eu ficava sonhando, eu falei, poxa, que devia ser muito legal ter uma casinha em cima de uma árvore, né? Nossa, demais! E naturalmente eu sempre gostei de desenhar. Tá. E aí eu não sei de onde e como, porque isso me vem desde muito de criança mesmo, que eu recordo. Por que desenho não tem valor? Eu sempre perguntei isso para mim, né? E acho que fui crescendo pensando desta maneira e não parei de desenhar. Tá. Né? Nunca parei. E eu questionava isso e cansava de ouvir, como muitos jovens ouvem até hoje, a dificuldade de achar que não se vive dentro dessa área de artes em geral, né? Mas eu, com essa questão desde pequena, eu fui sempre observando e estou me virando até hoje, né? Pois é.
Então, depois de tanto tempo, a gente ainda ouve isso, né? Ah, você vai trabalhar com arte, mas como você vai sobreviver? Quando você falou para os seus pais que você ia fazer artes plásticas, como foi a receptividade deles? Então, na realidade, resumindo, aos 15 anos eu tive uma professora muito generosa, Maria José. Ela dava aula de artes plásticas mesmo, gratuito, numa escola estadual, Pedro Malozzi, onde estudei em Mogi das Cruzes, um curso gratuito de sábado. E ela era tão generosa que ela levava todos os materiais de pintura para a gente. Éramos 22 estudantes, né? E no final do ano, de um ano, éramos 8 só. E aquilo me incentivou muito, porque ela foi muito inteligente, acho que para estimular. Ela pediu para que cada um dos 8 fizesse uma pintura para os professores da escola. Em troca, nós ganhamos pincéis e tinta a óleo, com 15 anos, né? E com 15 anos ela já tinha ensinado a fazer grandes dimensões de pintura também. E aí, por isso que acho que está muito próximo à cenografia também, que eu faço, né? Hoje eu vou falar de figurino, mas é de não ter receio de fazer dimensões grandes, essas coisas, sabe? Porque desde o começo você... Desde pequena, porque ela saía na rua para a gente, para ensinar a desenhar perspectiva. Então, era uma aula muito viva, sabe? E acho que meus pais sempre perceberam que eu ficava encantada com esse universo. Ai, que legal. Aí, quando eu cheguei aos 18 anos para fazer a faculdade, eu ia buscar oceanografia. Meu Deus. Paleontologia. Aí eu fui pesquisar, estava tudo tão complexo. Um era no Rio, outro e eu ainda era muito medrosa e tal. Aí eu falei, acho que eu vou fazer arquitetura, mas a arquitetura estava muito caro. E fui parar nas artes plásticas. Tá, então foi meio natural, assim, né? E por que artes plásticas? Porque a professora Maria José dava aula também na faculdade. Ela falou, já que você está com dúvida, você gosta tanto, por que não faz, então, artes plásticas, né? E foi assim que eu fui parar lá. E foi um incentivo, então, de uma professora. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa importante também, que aos 15 anos eu vi Profissões Shell, chamava o programa. E aí estava o mestre do Serrone falando no Profissões Shell, né? Que era o... Ixi, agora deu um branco. Mas daqui a pouco eu lembro, né? O Serrone é um cenógrafo super reconhecido, né? Com quem você trabalha, né? Isso. E aí eu vi a profissão de cenografia. E na época eu não entendi nada, praticamente. O que me encantou é que ele mostrou garrafas d'água transformada num lustre para o espetáculo. Nossa! O Flávio Império. Tá. Né? E ele mostrou, e eu falei, nossa, que profissão é essa? Que faz garrafa d'água virar lustre. E fiquei com isso na memória. Né? Esqueci, fui fazer a faculdade. Tá. Né? E dentro da faculdade, uma amiga minha também... que gostava muito de teatro, nessa época eu nem pensava em teatro também. Ela quis fazer um teatro de bonecos. Aí eu, com vontade de mexer na plasticidade, porque eu sou muito analógica, sou muito manual também, gosto de expressar muito pelas mãos, fui me meter nesse negócio de ficar fazendo bonecos, fazendo cenarinho já, mas muito intuitivo. E fiquei com isso na memória também, né? Tá. E aí, como que você entrou definitivamente na cenografia e figurino? Aí eu me formei, né? Fiz um ano de lato sensu, de psicologia da arte. E aí eu vi. Eu até anotei o nome desse curso, que é Processo de Criação Artística com Desenvolvimento para Psicologia da Arte. Isso. Maravilhoso! Conta como que é esse curso. Então, aí eu tive um ano desse curso, realmente, né? Um curso que mostrava o que estava por detrás do que estava na visualidade. Gente, né? Maravilhoso. E foi uma maneira de eu falar, então eu quero fazer arte mesmo. Tá. Eu quero continuar nisso. Isso me ajudou a firmar esse lugar. Porque é o que eu brinco até com o meu médico, o homeopata, que é um lugar de faz de conta, mas que fala muita verdade.
né? Então, eu fiz essa escolha mesmo, né? O que eu falei, eu quero processar isso, né? Hoje, depois de muitos anos, até vejo que é um lugar que nos prepara mais para a vida real, porque a gente treina, a gente treina muito, estuda muito, observa muito na prática, né? E aí, eu me formando, tudo isso, eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Porque na época, quando eu entrei na faculdade, trabalhei 8 anos em banco, que não tinha nada a ver comigo. Gente. Para poder pagar a faculdade, etc. E aí eu senti que era um espaço que não era meu, né? E mesmo assim, encontrei um cliente que virou muito meu parceiro, que eu acabei fazendo ilustração de um livro dele, o Nelson Abissu, que faleceu há pouco tempo. E aí, eu conversando com ele sabendo que eu gostava muito disso. Depois, num período, eu vim procurar um curso aqui em São Paulo. Inclusive, lá no Oswald de Andrade, já estava aparecendo um workshop do Luiz Rossi, como cenógrafo, dando oficina. Eu vim 3 dias antes de fechar a inscrição, só que já tinha fechado. E esse meu amigo do banco, que era cliente, imagina, olha que mistureba, né? Chegou e falou assim, olha, eu estou estudando dramaturgia num lugar que estão precisando pessoas que queiram estudar cenografia. Falei, nossa! Ele falou, você não conseguiu, que pena, não sei o quê, mas eu estou indo num lugar que está aprendendo dramaturgia. Falei, legal. Eu falei, me interessa, sim, né? Aí ele falou, vou marcar uma entrevista com você lá e você vai. E eu realmente fui. E eu nem imaginava era onde e nada, e quem. Não sabia de absolutamente nada. Eu fui direto parar no CPT, no Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, do Grupo Macunaíma. Apenas. Eu confesso que eu fazia um mantra. E quando eu encontrasse um lugar para eu trabalhar, eu queria alguém que trabalhasse a sério com aquilo que fizesse. Nossa, conseguiu exatamente. Exatamente. Aí eu falei, e eu não sabia. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu passei pelo Antunes, mas eu não sabia quem era ele. E em parte foi bom, porque eu não sabia. Foi tranquilo. E aí falaram para mim, vem amanhã. Falei, nossa, que lugar estranho, já vou amanhã, como que é? E nessa época, eu já havia saído do banco, eu estava trabalhando numa loja de decoração de festas. Uau! E imagina, Grupo Macunaíma com decoração de festa. Foi engraçado. Muito. E foi assim que eu iniciei, né? Isso foi em 87, no mês de junho para julho, que eu entrei lá. Que máximo. Como aprendiz. E como foi essa experiência de trabalhar com o Antunes? Foi excelente. Assim, da minha parte, eu confesso que ele foi muito generoso. Eu aprendi muito com ele, né? Porque a gente ouve N histórias dele, mas comigo ele foi muito, assim, generoso mesmo. Eu aprendia com ele, conversando muito com ele. E ele até, assim, mostrando. Às vezes, ele mostrava, assim, quando ele estava ensaiando. Você está vendo aquela turma que entra aqui? Acontece isso. Quando entra de lá, acontece... Então, eu aprendi a ver também a encenação para estudar a espacialidade cênica melhor. Tá. Né? Lá você fazia tanto cenário quanto figurino? Na realidade, né, o Serrone entrou em setembro. Vocês entraram juntos, praticamente. Né? E quando eu descobri que o Serrone, na época que eu via aquelas propagandas, porque existia muita propaganda de teatro na televisão naquela época. Pois é, hoje não temos, né? Mas os anos 70 até início de 90, ainda havia divulgação das peças. Aí, no entremeio, voltando um pouquinho, eu vi a cenografia do Serrone pela TV Bandeirantes. Né? Do Alice no País das Maravilhas, que era um infanto juvenil que ele tinha feito. E também um outro projeto adulto. E eu fiquei encantada. Eu falei, nossa... Aí eu linkei
quem era o J.C. Cerrone, que era aquele que eu tinha visto há muito tempo e que era ele que estava vindo para dar o curso de cenografia dentro do CPT. Uau! Né? Tanto é que o Antunes apresentou ele como melhor cenógrafo e realmente Cerrone também é outro muito estudioso dentro da área de cenografia e figurino. Muito. Né? Além de trabalhar, etc., até hoje. E aí eu falei assim, nossa, então eu tenho que ficar por aqui, né? Aprender as coisas aqui dentro, né? E eu confesso que eu entrei na Chica da Silva para o Paraíso Zona Norte. E eu não sabia nada, não entendia de nada. Eu falei, o jeito é estar aberta para ver o que eu aprendo, né? Né? E aí, nisso, quando iniciamos o processo de estudo de cenografia e figurino do Paraíso, aí falei, nossa, é isso que eu quero realmente fazer. Que legal. Porque daí linkou com uma coisa, eu sendo formada em artes plásticas, que na minha cidade, em Mogi das Cruzes, uma vez eu fui numa reunião dos artistas plásticos de lá. E eu via que eles questionavam umas coisas, eu falei, será que isso é arte? Porque eles questionavam até a dificuldade de compra de materiais. Aí eu falei, eu não sei se é isso que eu estou buscando. Eu não estou entendendo, né? Claro, eu sonhava, imaginei para Paris, sei lá, claro, né? Aquelas coisas de juventude, 15, 16 anos. Aí, 18 anos, né? Aí, quando eu descobri que o Antunes tinha feito Romeu e Julieta só com rosas de jornal e 2 escadas, nossa, como que é isso, será? Como que funciona isso? E aí eu processando, junto com o Cerrone e com o Antunes, o levantamento, a realização do Paraíso Zona Norte, aí eu fui entendendo onde tinha o valor da arte, né? E eu era daquelas fazedoras, eu vivia fazendo muitos cursos até lá. Eu fazia muitos cursos. É engraçado que eu tive sorte nesse ponto. Eu tive essa professora, Maria José, aí tive outra professora chamada Mieka Fukuda, que eu conheci na faculdade. E ela me mandava para um monte de curso gratuito. Você quer aprender a pintar não sei o quê? Eu ia lá. Eu ia lá. Então, eu aprendia muita coisa gratuita, né? E São Paulo tem muita coisa gratuita mesmo, né? E aí, eu juntei tudo, né? Até fiz um curso com o Dinilson Júnior também, que era artista plástico de xerox, arte postal. Nossa! Conheci ele aqui. E aí eu falei assim, nossa, que complexo tudo isso. Eu falei, o que eu faço no meio de tudo isso, né? Aí eu vi que dentro da cenografia, dentro do teatro, cabia tudo que eu gostava. Que era leitura, pesquisa, pintura, filosofia, tudo. Psicologia, tudo misturado. Arqueologia, paleontologia, eu vi que era tudo que eu gostava, se unificava dentro desse espaço. Aí eu falei, então parou, né? Chega de ficar buscando coisas e tentar elaborar alguma coisa com todo esse mix que eu ficava estudando, pesquisando por minha conta, né? Por exemplo, bibliografia de artistas, eu fazia coleção dos grandes músicos clássicos. Eu li todos, né? Então, eu falei assim, então a arte é mais do que aparenta ser também do que estão fazendo e vendendo agora. Eu quero entender isso melhor. E agora eu continuo pesquisando, na realidade. É uma busca constante, né? Porque a arte é viva, né? Principalmente do teatro, né? A gente pode trazer um texto shakespeariano, mas como ele fala tanto da essência humana, você pode trazer para o contemporâneo e questionar, discutir isso tudo em cena, né? Eu vi um podcast que você participou. Você viu? Artipédia, não é? Acho que Artipédia é o nome do podcast. Isso. Né? Você chegou a ver? Assisti. eu ainda nem assisti ainda. Porque foi publicado há pouco tempo, né? Foi. E aí, você falou uma frase que eu anotei, eu achei muito legal, que que o figurino é muito psicológico. Sim,
Conta por quê, assim, qual é essa relação da subjetividade com o figurino? É interessante, né? Porque ele é a gente colabora junto ao atuante, o que a gente tenta potencializar o que ele quer trazer também, né? Não é só o visual, não é só vestir, né? não é, exato. não é, Tá. não é. Quer dizer, ao meu ponto de vista, Sim. ao ponto de você ver, né? Se temos livros de figurinos, é de alguma experiência do figurinista. E eu estou estudando há um bom tempo ver realmente como é que surge a necessidade do figurino. Como existem os estudos dentro da cenografia, que vem muito da arquitetura, do conceito da caverna, etc. E hoje eu vejo que o figurino ela é de dentro da caverna interna das pessoas também. Ai, que legal. Por isso que eu falo psicológico em termos mais interiores, né? Tá. Até de ancestrais, até de alma, eu creio. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Se eu quero narrar uma história em cena de uma memória, de uma psique, hoje a gente faz. Né? Então, como esses atuantes estarão vestidos se eu quero contar a narrativa de um conflito de um personagem, por exemplo? Tá. É roupa realista? É roupa comum? É preto? É cinza? É colorido? Como é que eu vou contar essa história? Né? Como nos filmes, já percebo que trabalham muito na película, na parte visual cênica. E também de figurino. Claro. Né? Então, como o teatro é ao vivo, e para a gente fazer com que a plateia adentre na história, tem que ser mais convincente, eu acho. Tá. E aí você pensa na alma do personagem ou do ator? Então, né? A gente precisa exercitar realmente, eu acho que é um conjunto de coisas. Tá. Não né? dá para ir só em um, né? Por exemplo, uma coisa assim mais superficial para entender melhor isso. Se eu olho um desenho primitivo numa caverna, né, a própria arqueologia narra também mais ou menos como eles vivenciaram. E quando eu uso o termo vivenciar, eu acho que é um termo importante que eu vejo entre a vivência do atuante e a vivência da construção desse personagem do atuante comigo. Tá, entendi. Né? É um amálgama. Esse termo, a Rosane Muniz que trouxe para mim, eu vi que tem todo sentido. Um amálgama em que sentido? Eu gosto muito de ouvir histórias também. Tá. Né? Então, quando eu conheço o atuante, claro, facilita. Né? Mas sempre tem a primeira vez também. Claro. Então, eu observo muito como o atuante, às vezes, exercita, procura para o personagem. Então, existe nessa construção da proposta que está vindo do atuante e como eu proponho do que eu estou sentindo e vendo. Aí tem uns exemplos que eu posso te dar da dança. Né? Por exemplo, na dança, mesmo que eu filme ou fotografe, é diferente de quando eu registro desenhando. Ah, tá. E às vezes é tão rápido o que eles estão fazendo, mas quando eu faço isso no meu desenho, no meu movimento, que seja um corpinho de esqueletinho ainda, eu ainda sinto o que aconteceu. É diferente de eu filmar e olhar. É um outro tempo que tento somar com o atuante, com a personagem e o processo. Aí vira um triângulo de processo, sabe? Eu estou colocando mais teoricamente, mas é o que acontece. A construção. Todos conectados, né? Como construo o figurino
estando junto com o atuante e com essa falta de presença que a gente tem, né, presencial, Nossa, porque a pulsação cênica fala muito. Ah, tá. Né? Por isso que eu linkei com a dança que eu falo que eu faço esboço. E do mesmo jeito, eu tento sentir o tempo da personagem, o tempo que o atuante está construindo. E que, às vezes, ele pode ser uma pessoa muito ansiosa, ativa, mas ele está cultivando um personagem que precisa de um tempo, às vezes, dilatado, por exemplo. Ah, tá. Então, você vê, acaba virando um triângulo. Muito. Né? Um triângulo junto, que caminha junto. Né? Então, disso que eu vou percebendo, eu vou propondo esses esboços. Né? Tem pessoas que eu gosto até... No próprio CPT que eu aprendi muito. A gente construía muito nas corpas deles para eles irem processando junto. Né? Hoje, depois de 36 anos praticamente exercitando isso, eu sinto e percebo o quanto, às vezes, a gente desenhar e vesti-los, eu estou até sutilmente ou até bruscamente violentando um corpo que está estudando também. Ah, tá. Porque Né? já chega com uma coisa pré-determinada, né? Isso. Então, com esse tempo tão restrito que a gente anda trabalhando, está ficando complexo esse tempo que a gente precisa para processar e vivenciar de verdade. Mas a gente vai elaborando formas disso, né? Para quem eu trabalho um tempo, eu reconheço essas coisas. Tá. Até da evolução da própria pessoa também, né? Agora, se eu não tenho esse tempo, eu tento criar outras formas. Às vezes, eu peço para eles trazerem levantamentos do ponto de vista deles, para poder trocar. Mas ainda é pouco, para a maneira que eu gosto de cultivar. Né? Assim, dentro do teatro, principalmente. É muito diferente criar para teatro e criar para dança? É diferente, sim. Por causa do movimento, imagino? Ou não, necessariamente? É interessante que todas as linhas de estudo hoje andam borrando muito a geografia uma da outra, né? Ótimo, sem fronteira, né? Sem fronteira. Mas, mesmo assim, quando a gente comenta, né? Por exemplo, eu trabalho para a Emily Sugai também. Ah, é aquele espetáculo AK, né? AK. Agora nós estamos, inclusive, com o Poço da Mulher Falcão. Ah, que legal. Sinta-se convidada, porque agora nós vamos até fevereiro. Ótimo. No Sesc Consolação, no 7º andar. Nossa, perfeito. Irei. É pertinho de casa. Por favor. E no caso dela, por exemplo, já faz um tempo que eu trabalho com ela. Então, entendi. dela eu nomeio como dança-teatro. Porque ela traz muito butô, Tá. né? E do butô, ela cai dentro do teatro também. Né? Então, fica um mix desse universo, né? Agora, a Luciana Bortoleto, que é do Avoa, eu acho que o dela é teatro-dança. Ah, entendi. Ela também faz a dança mais contemporânea, mas tem muito próximo, sem ela... Até intuitivamente, uma coisa que pega um pouquinho do butô, mas ela tem uma coisa com a espacialidade, etc., que eu acho que tem a ver muito com o teatro. Mais com teatro, aí depois vem a dança, né? É uma coisa dos atravessamentos até sociais e espaciais que ela vai digerindo e a coisa vai construindo, sabe? Tá. Então, Você tem que estar ligada em todos esses detalhes, né? Porque você percebe a sutileza, né? Se é mais teatro, se é mais dança, qual é a referência que elas têm também, né? Sim, e realmente você tem razão. Aí, voltando à dança, né? Se é dança clássica ou contemporânea, mais específico, tem toda uma técnica de construção que colabora, como em qualquer outras modalidades. Por exemplo, o circo é específico, eu já fiz também. Ah, é? Para protagonistas e coadjuvantes de ópera.
também tem outro Nossa, estilo. total. Musical é outro também, Muito. né? Banda também. É vestir num corpo humano, porém, cada um exige uma tecnologia diferente. É aí que entram aquelas 3 palavras que você comentou, que é estética, ética e técnica. Isso, Né? isso. Que você tem isso. que perceber esses 3 processos, seria assim? É importante que faça parte do nosso universo, né? Porque ser estético está ligado à ética e à técnica também, principalmente para quem trabalha em equipe, como eu trabalho. Uhum. Eu necessito saber lidar com tudo isso. Uhum. Não adianta eu ter grandes sonhos, né? Se não atravessa na realização de todos. Tá. Fica uma coisa meio estranha. Uhum. E particularmente daí, eu gosto que toda a equipe esteja participando também, Tá. sabe? Como a costureira está indo assistir o projeto. Uhum. Eu acho importante isso, sabe? Muito. E por isso a ética. Tá. De como saber levar, como saber conversar, tudo isso reflete no trabalho. Uhum. Não tem como, sabe? Quando a pessoa se sente incluída no trabalho, o trabalho se torna, às vezes, até melhor do que uma ideia que você levou no início, sabe? Uhum. Vai amadurecendo com todo mundo junto. Né? E aí o atuante também recebe, né? Até isso, a recepção da entrega do figurino é importante ter ética para entregar, né? Porque dependendo se você coloca a roupa solta e não fala nada com o atuante, ele também vai tratar assim. Uhum. Exatamente. Né? Não é que a gente tenha que ficar cheio de dedos, não é isso. Tem um jeito para cada um, né? Como também saber escolher o tipo de costureira para o tipo de trabalho. Ah, tá. Tem tudo isso, né? Tem vários tipos de costureira na realidade. Né? Tem costureiras que não adianta, às vezes, você falar, mas eu preciso que a coisa seja muito fina, tal, mas ela é para isso. Né? A gente tem que saber escolher, não que seja menos ou mais. Né? Já tive projetos que eu tinha o quê? 10 dias para 148 figurinos. Nossa, é possível, né? Isso? Foi. Fiquei 3 dias na Cássia Narras, do 6º andar ao 1º andar, subindo e descendo, comprando tecido e trabalhando com 5 equipes diferentes. Né? Então, meu Deus. É que, graças ao projeto, deu respaldo para isso, né? E aí eu tinha desde uma costureira profissional de teatro, né? Que eram todos os figurinos de quem estava em primeiro plano, porque era uma peça que tinha perspectiva visual também. Então, do primeiro plano, eu tive que pegar os mais bambambãs, até um alfaiate profissional, para fazer roupas muito rigorosos de corte, por exemplo. De fardas, essas coisas, né? Tá. Aí, o segundo plano, de repente, eu comprei roupas em brechó. Do terceiro plano, já eram costureiras de mão de obra mais industrial. Tá. E assim por diante, para dar conta. Gente, e é isso que eu tenho percebido, assim, a gente tem conversado com vários profissionais das artes cênicas e todos os profissionais das artes cênicas trabalham em equipe. Não tem como trabalhar sozinho, né? Até o dramaturgo, assim, contemporâneo, ele tem que minimamente falar com o diretor ou com o produtor. A figurinista conversa com quem? Essencialmente, assim, em 10 dias, né? Assim, se tiver tempo para falar com todo mundo, acredito que você falaria com todo mundo. Mas, essencialmente, tem que falar com quais profissionais de uma peça de teatro, por exemplo? Então, aí tudo também é meio perspectivado, né? Mas, assim,
Primeiramente, sempre é a direção. Tá. Mas como eu também venho estudando muito essa horizontalidade, né? E eu primo muito isso, porque eu acho que a horizontalidade que é inclusiva também. Muito. Então, tudo isso faz parte. E cada vez mais estão surgindo novos profissionais já com essa memória. E que eu gosto muito, porque é mais trabalhoso? É. Mas eu me sinto mais participante dos trabalhos também. Tá. Entende? Então, já que eu penso assim, eu tento respeitar todo mundo. E a maioria dos núcleos hoje, por isso que chama a equipe inteira para reunião logo de imediato, que eu acho ótimo. Né? E cada um, com a leitura do texto, já tem uma ideia de como e vai conversando e maturando melhor isso. Então, a figurinista tem que ler o texto, primeira coisa. Ah, primeira coisa. Sim. Tá. E é onde abre para o imaginário, né? Ah, tá. Para pesquisa. Eu acho que é uma das partes que mais gosto de fazer, na verdade. Olha. Né? Essa parte de pesquisa e trocas. Tá. Eu acho muito enriquecedor. Bastante. E é rico, né? E eu acho muito bonito essa parte. Agora, está minimizando realmente. Por exemplo, no caso desse projeto, era um musical. Então, é diferente. Então, desde a hora que a direção aprova, facilita para mim também. Claro. Mas para o teatro mesmo, eu tenho trabalhado muito mais, já até há um bom tempo, com muita gente horizontal. Inclusive, trabalhar com diretoras mulheres é bem diferente de trabalhar com diretores homens. Ah, como que é, assim? Tem tudo a ver com essa coisa da objetividade e subjetividade. Olha. A gente é isso, e não adianta ficar querendo falar não, né? Confesso que até aprendi a ser mais objetiva, aprendendo a pensar como os homens também. Tá. É um aprendizado, não vem na Entendi. gente, né? Então, eu acho que chegou o momento que eu acho que essa transição toda que a gente está passando está refletindo, inclusive, no vestuário e nos figurinos, Tá. né? Perfeito. E ao ponto de, inclusive, eu ter feito já projetos com Roberto Moreto, o núcleo dele já vem há uns bons anos, uns 15 anos, acho que para cá, que a gente tem feito projetos infanto-juvenis sem protagonismo. O que eu quero dizer com isso? Ele já ensaia um texto que pode ter um personagem principal, porém, todas e todos atuantes fazem esse personagem em algum momento, dentro de uma mesma história. Nossa, na mesma encenação. Na mesma encenação. Olha. E as crianças não têm problema nenhum. Não tem nenhuma dificuldade de entender. Não. Olha. Foi até um desafio de figurino no início, quando eu comecei a fazer. Eu falei, gente, como é que eu vou mostrar para as crianças que é a mesa, né? Aí comecei a usar coisas simbólicas no figurino do personagem e que, de repente, repetia cada vez que ele entrava. Tá. Né? Um adereço de cabeça, um figurino, alguma coisa que dizia que era aquele personagem que estava entrando. Aí parecia que já estavam sabendo o quanto esse mundo LGBT que mais a gente estava tentando treinar, desconstruindo o gênero, sabe? Muito. Porque não tem gênero. Não, uma história humana não tem, realmente. Né? E acho que está ocorrendo muito isso, né? É gostoso realmente estar com o núcleo todo, não ficar só vinculado a um e outro, né? Quantas vezes nesse decorrer eu percebia que às vezes o atuante ficava meio assim, quando eu percebia que a gente já levava os desenhos, mesmo mostrando. Entende? Tá. É claro, porque eu não pensava junto, por exemplo. É isso que eu falo. Quando vira esse amálgama, né, do personagem com o atuante e comigo. Tá. É um lugar que a gente constrói. É diferente de eu capturar o que ele está dizendo, eu chegar em casa, desenhar e levar. Né? Assim, só do que eu estou ouvindo. Agora, se eu converso com ele e eu questiono também o que ele está pensando do personagem através do que ele está trazendo na encenação,
eu vou desenhar algo que eu estou conversando com ele, trocando, que é diferente de eu estar só escutando e vendo a encenação. Tá. Faz parte da técnica, né? Essa coisa do amálgama, né? Faz parte. Tem um outro conceito que você tem falado, que é o atuante. A gente geralmente fala ator ou atriz, mas você fala atuante. Tem alguma referência para você chamar de atuante? Mas para ficar nesse lugar mais horizontal, que tanto faz o gênero para mim. Tá. Eu tenho treinado um pouco, mesmo que ainda estejamos estudando, pensando, etc. Eu andei estudando a Grada Quilomba. E eu fui ver a exposição dela, que teve na Pinacoteca, um pouco, acho que foi em 2018, mais ou menos. E ela é uma afrodescendente lisboeta. É um livro, nossa, incrível como você percebe o quanto essa memória colonial está incrustado sem que a gente perceba. Nossa, estrutural, né? Aí é estrutural. E, realmente, como eu luto para a horizontalidade também, eu tento entender através das palavras, já que o teatro também fortifica tanto. E não só o teatro, né? A gente bem sabe que a palavra acaba realmente construindo, realizando, né? Tá. Então, eu estou estudando isso por minha conta também, né? Por exemplo, eu falo a camareira, ou seja, Exato. o camarim. Olha só o que acontece. É mesmo. Né? Não preciso nem explicar. Então, eu estou analisando, porque como eu penso cenário e figurino, né? Cenário como espaço onde a gente vive. Tá. Né? Então, o figurino, a gente veste conforme onde estamos. Né? Então, se as palavras constroem tanto, eu quero entender também. Falando nisso, assim, eu não sei se a gente conseguiria definir, mas você conseguiria definir o que é o figurino? Porque não é roupa, né? Não. Eu até estava ouvindo um podcast, aliás, falando de Lisboa, tal, de Portugal. E é um podcast super bonitinho, assim, é uma criança que sempre pergunta para algum profissional das artes cênicas sobre a profissão dele. E aí essa criança perguntava para a figurinista várias coisas, e essa criança falou assim: por que é figurinista e não roupista? Daí a figurinista falava que tinha a ver com figura, né? De criar uma figura. Aí eu fiquei com isso. O que é o figurino? Então, é quase misterioso, né? Mas assim, inclusive já teve épocas que era chamada de segunda pele. Já teve épocas chamadas de segunda pele, né? Bem simbólico, né? E eu questiono com essas colocações que já fiz um pouquinho, e tem um termo que me chamou muita atenção, que a grande Fernanda Montenegro fala. Ela vai além da apropriação. Ela falou que o figurino dela carnifica. Nossa. Então, né? É além da segunda pele, né? Tipo, é mais profundo, né? É mais profundo. Ela fala que carnifica. E eu creio que para o processo que faço, quando eu falo de ancestral, alma, é isso. O que eu tento trazer para a corpa do atuante, potencializar essa história, esse personagem, né? Não é uma roupa comum, porque a gente faz com muitos tipos de materiais. E depende muito de como eu também faço o tratamento desse material, né? E que pode ter várias técnicas para essa estética que a gente quer trazer. Desde, de repente, eu posso assinar até a nudez, por exemplo. Olha! Né?
Como um cenógrafo pode assinar um espaço vazio. Total. É Verdade. espaço. Uhum. Então, se a escolha combinada com todos e atuante principalmente, aceitando da importância da nudez dela em cena, não deixa de ser um figurino que a gente escolheu. Nossa, maravilhoso. Né? Não tem a ver com o físico, né? Com o material. Não é só a matéria. É aí que entra a subjetividade mesmo. Exato. Eu sinto que por exemplo, se uma figura aparece no meio da fumaça, é uma coisa já também. Tá. Né? A gente trabalha muito também, pelo menos eu gosto muito de mixar, quando eu falo de amálgama também, essa mistura dos sentidos junto com os 5 sentidos da materialidade também. Tá. Então, se o vento em cena atravessa, eu estou estudando figurino junto com isso também. Não é só estar vestido. Tá. É uma veste que eu quero levar para um outro lugar. Então, que tecido eu uso para essa instância? Se ela está num penhasco e está num cenário, num lugar muito alto e está ventando, eu vou usar um tecido X que eu quero dramatizar, de repente, através do figurino. Por isso que é tudo junto, misturado. Por isso que conversa tanto com a cenografia, né? Faz parte. Né? Nós vestimos assim por causa do tempo e espaço, agora como Muito. é em São Paulo. Né? Por que a gente carrega a mochila, praticamente? Não, Porque a gente São precisa de Paulo. tudo. É isso. Né? A necessidade constrói. Tá. Né? Então, eu tento adentrar na história. Por isso que é importante estudar o texto desde o início. Tá. Aonde a gente quer adentrar com toda a equipe. Né? Às vezes a gente quer falar uma coisa distópica, tá? Agora, hoje a gente fala de distopia. Distopia tem vários tipos também. Qual tipo? Que atravessa mais o quê? Do quê? Em quê? De quem? Tá. Né? E isso traz muito significado para o figurino. E como eu vou tratar esse figurino? Se é no meio da guerra, né? Como está acontecendo, eu vou estudar para ter essa característica. Tá. Se é, por exemplo, próximo a um vulcão, eu vou precisar estudar os ocorridos da lava vulcânica para mim. Tem uma outra pergunta que eu sempre me faço quando eu penso em figurino. Se você nunca tiver pensado, não quiser abordar isso, porque pode ser um pouco polêmico, qual a diferença entre figurino e fantasia? Porque a fantasia, se a gente for pensar em carnaval, também tem um pensamento, né? Eles estudam ancestralidade e tal. Mas por que existe essa diferença de vocabulário mesmo, sabe? Para artes cênicas não, mas assim, para teatro e dança a gente fala figurino. Para carnaval a gente fala fantasia. Por que será? Eu, particularmente, vejo que são os tipos de construção e do imaginário. O próprio imaginário leva a lugares com o acabamento diferente. Né? Por exemplo, o próprio espaço hoje, principalmente agora, né, que nós temos o sambódromo, Sim. E que a dimensão é gigantesca. Nossa. Então, os figurinos também são grandes, né? Os figurinos, as fantasias. Tá. E eu acho que o termo fantasia é desse lugar mais fantástico também. Entendi. Isso não significa que a gente não possa colocar dentro do teatro. Como o teatro a gente narra, também faz parte, narrar histórias humanas, eu até brinco, né? Parece ousadia, mas eu até já fiz essa experimentação de fazer um figurino estudando moda. Entende? Né? Por exemplo, se a história necessita de que eu tenha uma modelagem que traga da moda, eu preciso estudar para colocar dentro da cena. Tá. E do mesmo jeito, se dentro do espetáculo tem um recorte de uma lembrança de carnaval,
né? De repente, a atuante fala assim, quando eu era a protagonista do carnaval, e ela recorda com aquela fantasia fantástica, eu posso até exagerar mais ainda do que ela via. Ah, legal. Entende? Tá. Olha que, né? Fantasia fantástica, porque ela vivenciou com muita alegria naquela instância. Então, eu posso deixar mais exagerado e exuberante ainda. Tá, perfeito. Por isso que modifica, entende? O figurino da fantasia também. Tá. Né? Mas está conectado, né? De alguma forma, porque assim. vem do imaginário, né? Até se a gente for pegar a fantasia dentro da psicanálise também, né? Agora, a intenção é que muda, né? Por exemplo, festa fantasia. Né? Festa fantasia. Não tem um texto, não tem. Você age de outro jeito, você brinca. Então, modifica. Já não é mais figurino também por isso, sabe? Eu acho que talvez em alguns contextos, por exemplo, de carnaval, poderia ser chamado de figurino, né? Porque existe um trabalho, um enredo, né? Tem inclusive a ensinação nos carro alegórico, eu acho que traz esse lugar teatralizado também. Né? É tudo muito tênue, na verdade. É muito. Muito tênue. O Cerrone foi jurado há anos de carnaval e ele foi já carnavalesco de carro alegórico. Nossa, é muito mesclado mesmo. É muito próximo, é muito tênue tudo, né? E você falou dos corpos, das corpas, né? Que hoje em dia a gente tenta não deixar só no masculino, né? As palavras, assim. Isso, assim, vem de uma explicação que eu também estou estudando. Tenho parceiros que já me mostraram muito mais, que é muito mais sentido corpas, porque é de uma corpa feminina que vem o nascimento, né? E os artigos na nossa língua realmente faz com que já separe o gênero. Eu concordo. Né? Então, mas enquanto a gente não firma isso melhor, também estou analisando e estudando isso. E eu sinto que realmente corpas parece que dá mais sentido. Muito. Alguma coisa me diz, né? Mas ainda estou estudando também. Porque a gente também usa o masculino como genérico, né? Então. Por que se a gente tem mais mulheres no mundo, né, do que homens? Pois é, né? Muita coisa. Eu acho que a gente está numa transição bem rica, inclusive. Muito rica. A gente não sei. Eu, por exemplo, não sei o quanto eu vou conseguir ver isso, mas o tanto que já se posiciona, eu falo até para as estudantes, né? Meninas, principalmente. Calma que, olha, vocês não têm noção do quanto a gente já se posiciona. Porque eu, quando tinha 15 anos, quando eu estava aprendendo a estudar tudo isso, foi quando o Ney Matogrosso apareceu também, que eu me surpreendi, que achei o máximo. Aí eu falei assim, nossa, vai modificar, né? Alguma coisa, não é possível. Aí eu já percebia esses preconceitos, sabe? Só que eu não tinha nem como nomear, não tinha nem como falar. Quantas vezes não ouvi, você é meia louca, Telome. Aí eu falei, poxa vida, né? Além de tudo, vinha com essas falas bem machistas e oprimindo a minha fala, sabe? Falei, hoje vocês podem falar, né? Alguém está ouvindo, pelo menos. Imagina quando eu não tinha nem nomeação, já me taxavam dessa maneira. Então, já há uma evolução. Agora, precisamos tomar cuidado, né? Com essas nomeações, como foi feito no racismo. Porque era para estudar cientificamente, né? O humano com as suas diferenças, diversidades, né? E, de repente, usando para o outro lado. E, do mesmo jeito, né? Faço o possível para que não ocorra isso com as nomeações que estão surgindo, porque é a diversidade mesmo. E tudo bem, é isso, somos isso tudo. Que bom, né? Que bom. Que bom. Né? Que nós não somos iguais, né? E falando em diversidade, eu queria falar sobre um figurino que você fez, que é o White the Horse,
da Maria Alice Vergueiro, porque a gente pode considerar que foi para uma corpo diversa, que é uma pessoa com deficiência que usava cadeira de rodas. Sim. Como foi criar para isso? Olha, primeira coisa, eu confesso que fiquei, assim, um pouco, não sei, assustada, talvez, porque eu sabia que a Maria Alice Vergueiro não estava tão bem. E aí eu falei assim, ai, meu Deus, eu ia rezando nos ensaios, né, que não acontecesse nada com ela. Porque tinha até uma conversa, nossa, ela pode morrer no palco, né? Isso, né? Mas aí eu vi, foi uma experiência intensa e diferente, realmente. A Serrone estudando cenografia, a espacialidade, né, dos mortos, um cemitério mesmo, tal. E só que no ensaio, cada vez que eu ia assistir o ensaio, eu saía mais revigorada. Eu sentia isso. Eu falei, nossa, que estranho, o que acontece nesse projeto? Não estou entendendo. Aí eu indo, né, eu sou daquelas que até sou chata, eu vou bastante nos ensaios, porque eu preciso sentir essas coisas. Bom, tá. Então, cada vez que eu ia, eu falei assim, mas está acontecendo uma coisa que eu ainda tenho que perceber melhor. Aí eu fui observando, fui colocando dos testes para figurino e tal. E aí eu via que todo ensaio, depois que eu comecei a testar o figurino, saía cada vez rasgado e pior. Aí eu falei, nossa, falando de morte, parece que tem mais vida. Não estou entendendo. Aí eu descobri, né, nos figurinos deles, que havia uma alquimia que acontecia, né? Porque a Maria Alice Vergueiro era amiga do Jodorowsky, que é um grande cineasta e ilustrador. Ele faz desenhos. Ele ainda é vivo, está com acho que 90 e pouco, nem sei. E o Jodorowsky, ele tem um tratamento chamado psicomagia. E ele, como sendo amigo dela, ela já havia feito um trabalho dele, de um texto dele, mas ele não gosta de teatro, ele gosta de cinema. Tá. Né? E o Jodorowsky passou esse ensinamento para ela. Então, ela fazia a psicomagia em cena desse projeto. Nossa. Né? Então, não sei se você chegou a assistir. Não, né? não assisti. Tinha uma parte da cena que o Lute colocava um pedaço de bife, de carne de verdade, no joelho dela na cena. E jogava depois. Colocava, dançava com ela e depois jogava. Que era um tipo de tratamento. E ela fez 100 apresentações, imagina? 100 pedaços de carne. E aí, esse processo, o figurino, né? Por exemplo, tinha um outro atuante que o figurino dele era... que eu coloquei um monte de eucalipto no figurino dele, de verdade. Nossa. E que toda vez destruía tudo. Então, tinha que costurar toda vez que fosse apresentar. Gente. E no meio tinha tinta que eles jogavam azul, estouravam tinta, entrava talco de monte. Então, era na prática aquilo que eu falei, dos sentidos em cena. Nossa, mãe. Vivo. Todos eles. Porque eles faziam sentido subjetivo e a materialidade fazendo parte disso. E aí eu descobri que... Falei, nossa, quanto mais rasga esse figurino e remenda, parece que o figurino tem mais sentido para a cena. Ah, tá. Aí a camareira ficava fazendo isso todo dia, né? E a somatização dessa tinta azul, mesmo que lavasse no outro dia, não estivesse 100%, ficava melhor. Olha... O processo dava acabamento, parece. Tá. O processo cênico dava acabamento para essa história. Então, foi um figurino que ia destruindo, foi destruindo, na verdade. E também contava uma história, né, o figurino. Exatamente, porque ela atravessava um monte de pó, tinha uma dança
potente entre o lute e o bailarino. E que isso fazia com que rasgasse ou desmontasse, ficasse desconstruído. Mas a desconstrução cênica dava mais força para essa vida e morte. Uau! E aí, contrapondo no final, Maria Alice Vergueiros deitava, né? Aí, mais para o final, ela começou a querer ficar até o último da plateia sair. Ela se desafiou. E era interessantíssimo, porque as pessoas acreditavam mesmo, sabendo que não era real, choravam, levavam presentes, colocavam as coisas em cima dela. Gente! Rezavam, faziam tudo para ela, sabe? E o figurino foi processual conforme o projeto foi caminhando. Tá. Né? Eu vi que era importante essa construção, desconstrução diária, sabe? Isso parece que ia dando uma soma de vida a mais para o espaço. Sim, porque se você colocasse um figurino novo a cada espetáculo, não ia transmitir a vida que você percebia com o mesmo figurino, né? Mesmo falando de morte, assim, né, no espetáculo. E aí, na época, o Lute estava fazendo um tratamento e tal, e aí por isso que eu falo da cor, né? A própria Maria Alice Vergueiro, por exemplo, ela pediu lilás para mim. Aí eu levei vários tons para ela ver, né? E aí ela escolheu um que era bem vibrante, bem bonito, bem vivo também, né? E que não era uma cor daquele lilás meio roxo, religioso. De todas as religiões tem, né? Sim. Então, ela queria um lilás mais vibrante. E aí, para o Lute, nessa coisa do líquido, a gente colocou a tinta azul, que também é uma forma de tratamento. Tá. E aí, no figurino dele, tinha essa coisa azul e tal, né? Nossa. E, tinha um personagem que o Robson que fez, que era um menino que ficava vagando no cemitério, assim. Que tinha bolsos e carregava um monte de terra de verdade. Era uma alquimia em cena. Muito. E o fato dela usar cadeira de rodas não interferiu na sua construção, assim, do figurino? Não, de forma alguma. Respeitei muito o corpo dela como estava. Estudei uma modelagem que ela se sentia bem, que era uma túnica, né, muito solto, tipo de tecido. Fizemos a escolha juntas, né? Ela ficou muito feliz. Aí o Lute, um homem grande, forte, né? Ele levantava ela no braço para poder dançar. Ele levava mesmo. E foi tão bom esse processo para ela que depois da metade, eu acho mais ou menos, ela começou a poder sustentar mais em pé já. Meu Deus. Os deuses do teatro. Né? Existe um lugar. Eu acredito muito. Até meu pai sempre comenta que uma vez a gente foi assistir Ricardo III lá no Teatro Ágora. E o Paulo Autran, ele estava na plateia. E assim, tinha lá... foi assim, a gente podia entrar por duas entradas. Uma aqui, a gente tinha que subir umas escadas, e outra que era por baixo. Aí, uma pessoa do teatro falou para o Paulo Autran, não, o senhor entra por aqui, que não precisa subir a escada e tal. Ele, tá bom, lá todo velhinho, né? Entrou lá. Só que o lugar dele era em cima. Só que meu pai fala, não, quando aquele cara entrou no teatro, parece que mudou. Só de estar na plateia. Aí ele subiu aquela escada meio que de 2 em 2, assim, sabe? E aí a gente fala que quando o ator ou, sei lá, algum profissional do teatro, sabe? Alguém que está conectado com o teatro, entra no teatro, parece que carrega uma vida, né? Eu já vi vários atuantes entrarem em cena e saírem melhor. Até de dor de cabeça, Total. gripe. Eu acho também. Né? Existe muita energia assim. Como que é a psicomagia? Psicomagia. Também. Talvez esteja conectado, né, com isso. Eu acho que o período renascentista
perceber o quanto a gente é rico, na verdade, o ser humano, que dividiu em áreas. Hoje, eu acho que o termo holístico é o que cabe melhor, porque está resgatando de forma diferente do integral. Sim. Né? A gente é integral e é holístico, né? Porque as partes também falam de um todo, né? Tá. Né? Então, sim, eu verdade. acho que a gente precisa resgatar esse universo mais redondo mesmo, mais totalitário, mais... Tá. Né? A gente decupou demais, né? Mas a gente sabe que a parte também é contida de um universo hoje, né? Muito. Mas precisa conectar. Física quântica, né? Fala muito disso, né? A física quântica, o Antunes já estudava no CPT. Eu aprendi a estudar esse lugar de lá já, né? E realmente, energia existe. Só que tem que estar aberto para perceber. Sim. Sabe? Porque ele é invisível, né? Eu acho que nesse lugar da sincronicidade é uma das mais palpáveis que a gente percebe. Muito. Mas é mais tênue, mais sutil e, às vezes, até mais potente. Só que a gente hoje é como alimentar, a gente precisa treinar. Para sentir e perceber, né? Eu concordo muito. Até eu sempre ouço o Siddhartha Ribeiro, que ele pesquisa sonhos, e ele fala disso, que a gente perdeu a nossa conexão com sonhos. Que Sim. sonho virou uma coisa, só um sonho e tal. E não, a gente tem que se reconectar com isso e tentar entender o que os sonhos querem dizer. Porque nas culturas dos povos originários, os sonhos são muito importantes também, né? Sim. Eu sinto que o cíclico pequeno diário está ligado aos sonhos, por exemplo. Né? O exercício, né, antroposófico que eu comentei, Sim. na verdade, está dando abertura para a continuidade quando se deitar. Que máximo! Né? É que a gente estava, para quem não ouviu, né? A gente estava conversando antes, né? Que assim, antes da gente dormir, a gente sentar e fazer uma retrospectiva do que a gente fez durante o dia, né? E voltando nisso. Então, esse é um exercício, né? Para manter, acho que tudo vivo e acordado, é o exercício contínuo. Eu acho que a arte ensina isso bem. Né? Muito. O teatro, principalmente, que é a questão de fazer sempre a mesma coisa. É repetição que não é repetida. Que não é, exato. Não é, né? Eu vi um programa fantástico uma vez que uma criança chinesa, né? Os pais, acho que tinham condições para fazer isso. Ele, com 6 anos, levou o filho dele para aprender tocar violino em Paris, com o melhor violinista da época. E ele filmou desde os 6 anos a 21 anos. Nossa. Né? Juntamente com a gravação das sinapses que acontecem quando você exercita para a arte. Que incrível. Aí foi mostrando as sinapses, linkando a cada coisa, a cada notinha que ele aprendia, ele fazia com mais primor, lógico, né? Sim. Porque ele estava ensaiando todo dia. E isso dos 6 aos 21 anos. Nossa. Aí, quando chegou aos 21 anos, esse aprendiz chegou e falou para o mestre. E o mestre já estava com 80 e poucos anos nesse período, né? Tá. Aí o mestre, ele fala assim, educadamente para o mestre, fala assim, eu sei que o senhor me ensinou tudo, eu sei que o senhor me passou tudo, mas por que a minha música não sai igual à sua música? Na partitura que ele deu, que era a partitura máxima, vamos dizer, né? Aí o mestre respondeu, a partir de agora, você vai precisar colocar a sua vivência nesta música. Isso eu não consigo te passar. Porque tudo que eu passei, eu coloco nela. Isso é você que vai ter que construir a partir de agora. Uau. Isso é a arte, né? E no teatro a gente vê realmente, quando a gente participa, o dia após dia é isso, né? É a vivência. É a vivência. Vivência
faz parte a paciência. Sim, a insistência, né? Porque o que a gente está falando é uma coisa tênue, né? De sutileza. Muito. Que é um exercício também para o mundo tão corrido que a gente participa hoje, né? Como é fazer esse recorte? Aí é uma coisa pessoal que a gente precisa construir, né? Não adianta eu ficar colocando isso, né? Mas a pessoa tem que querer. Primeira coisa é querer. Buscar o espaço que está querendo participar, né? Sim. Telomé, a gente já está terminando aqui. Você falou sobre querer, né? Se alguém estiver ouvindo aqui e quiser ir para a área de figurino, eu acho que uma dica legal é a SP Escola de Teatro, que você é formadora lá, né? Sim. E é gratuito, né? Então... É gratuito, inclusive temos bolsa também. Além de ser um curso gratuito, né? Temos bolsas, né, que a gente oferece e para tentarmos facilitar, né, aproximar mais as pessoas desse universo, né? Sim. Desmistificar um pouco mais. Muito. E é tão legal, porque eu acho que além da SP deve ter outras instituições em várias partes do Brasil que também oferecem, né, esse tipo de serviço, de formação dentro das artes, né? Então, para a gente ver que a arte não é algo elitista, que a gente pode entrar, né? Qualquer pessoa pode entrar também na arte, né? Sim, tanto apostamos nisso que na SP Escola de Teatro é aberto para todos, todas e todes mesmo, né? Sim. Então, nós temos pessoas vindo do Brasil todo, tanto quanto também já do exterior, né? Próximos da nossa vizinhança. Eu mesma tenho estudante chileno, boliviano, colombiano, né? E já temos pessoas já fora daqui, né? Que nós formamos. Além de que a gente teve intercâmbio já por muito tempo com a Suíça, com a Suécia, desculpa. Que com a legal. Suécia, né? E que fazíamos essa troca, né, de intercâmbio, de ir 3 estudantes para lá, ficar 3 meses, e 3 estudantes para cá, por exemplo. Muito legal. Né? Então, Riquíssimo. é um espaço muito horizontal que a gente, claro, que estamos praticando diariamente, Sim. porque ainda somos uma sociedade que não somos ainda, né? Então, é um desafio mesmo diário que a gente tenta, na prática, fazer com que essa horizontalidade ocorra, né? E por ser horizontal, é aberto, não tem acima de 18 anos, todo mundo é bem-vindo, bem-vindos, né? Para participar. E é isso, né? Muito legal. Então, quem quiser é só entrar, né, no site da SP Escola de Teatro e tem sempre outros cursos, além do curso de formação também, né? Isso que Sim, é legal. nós temos de dramaturgia, direção, sonoplastia, iluminação, técnicas de palco, cenografia e figurino, humor, atuação, acho que só. São 8 áreas. Nossa, maravilhoso. São 8 linhas de estudo que convergem na própria prática, vamos dizer, experimental, dentro dos 2 anos que a pessoa pode estar participando, né? Nossa, é muito legal. Sou super fã. É bem intenso, é bem vivo. Obrigada, Telube, pela participação. Quem quiser entrar em contato com você para te convidar para algum projeto ou para ver também o que você faz, como que te encontra? Pode ser através da SP Escola de Teatro, como no Facebook, no Messenger, como no Instagram. Eu estou nesses lugares, né? Não alimento 100%, porque eu nem tenho tempo, condições muito, né? É Telumi Ellen. Telumi né? Ellen, isso, né? Perfeito. E é isso, @Telumi Ellen. Perfeito. Isso, tá bom?
Pessoal, a gente também está no Instagram, profissões.ec. Eu sou Thaís Polimene, estou no Instagram, no TikTok. A gente também tem site, profissõeseconomiacreativa.com.br, thaispolimene.com.br. Quero agradecer também a Brenda, que foi quem trouxe a Tolume aqui, que a Brenda fez a SP Escola de Teatro. E vocês também podem ver o videocast que a gente fez com a Brenda por aqui. E eu agradeço muito a oportunidade, né, Thaís, Brenda e a... Bettina, né? Fazendo parte da equipe aqui. Todas agora, mulheres. Né? Todas mulheres. Né? E é isso, né? A gente vai tentando ampliar o que for necessário, né? Juntos, juntos. Amei, muito obrigada. Foi muito generoso, aprendi bastante. Obrigada, gente. Tchau, tchau.